E eu convido você a continuar nesse espírito de adoração que nós estamos aqui hoje, bonito. Lendo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler Lucas 3, do 1 ao 14. Esse momento importante, que meio veio para corroborar o que você já ouviu aqui, um culto cheio de canções, de louvores lindos. E é sempre bom lembrar que o Senhor habita em meus louvores. Isso nos alegra demais, amém? Encontrou aí Lucas 3? Amém. A palavra do nosso Deus diz assim para você, para mim nesta manhã: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. E João responde: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. E então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Amém? Palavra de Deus para mim e para você, nessa manhã abençoada. Aliás, palavra de Deus molezinha para esse nosso culto. Estamos em pleno advento. Mas eu lembrei essa semana, quando eu era menino, tinha uma coisa muito comum nesse período de final de ano. Com esse negócio de desenvolvimento tecnológico, tal, de usar sistemas, parece que isso está desaparecendo. Mas todo final de ano vinha o Natal e o mundo inteiro comprando presente, comprando coisas, indo em lojas. E antes de começar o novo ano, todas as lojas fechavam as suas portas e colocavam uma plaquinha: fechado para balanço. Era assim? Parece que está sumindo isso, mas antigamente era assim. No meu tempo era assim. Botava uma placa lá: fechado para balanço. E aqui, o que acontecia nesse momento? Passado o período de vendas, e era um período muito intenso, era necessário parar tudo para fazer um balanço. Era necessário fazer um inventário sobre como estavam as coisas, o que é que foi até ali, o que sobrou no estoque, o que precisava repor, fechado para balanço. Momento de ver como é que estão as coisas. E aí, hoje é o nosso 3º culto de advento, é o 3º momento desse período do nosso ano, e o Senhor me disse claramente que em tempos de adventos, comigo e com você acontece uma coisa similar. Nós precisamos parar tudo para fazer um balanço da nossa vida. Advento é um pouco isso. Eu quero chamar a tua atenção aqui, porque no advento nós anunciamos e nós esperamos a vinda do nosso Salvador. Mas veja, não é só lembrar que ele já veio uma vez, muito menos ficar olhando para o céu esperando que ele volte.
mas é um momento de anunciar, sabendo que Ele está presente aqui e agora nas nossas vidas, sabendo que Ele faz parte da nossa realidade no presente tempo, e por isso é muito importante refletir como andam as coisas. Algumas coisas nesse culto aqui, conduzido pelo louvor, tão bonito assim, já nos direcionou nesse sentido. E advento não tem a ver somente com o passado. Advento também não tem a ver somente com o futuro que está por vir na nossa vida. Advento tem a ver com o aqui e agora. Advento tem a ver com hoje. O Senhor tem compromisso com a tua vida neste lugar, e é nessa manhã, meu irmão. Você crê nisso? Você crê, minha irmã? É nessa manhã. O Senhor sabe como foram as coisas até aqui. Ele sabe, mas Ele também sabe o que precisa repor aí no teu estoque. O Senhor sabe o que precisa acontecer aí. Eu não sei se você entende isso. É importante você entender. Portanto, a primeira questão desse momento de advento, dessa celebração do advento nessa manhã, é saber, Ele vem? Sim, mas quando? Quando é que Ele vem? E a resposta é hoje. A resposta é aqui e agora. Eu não sei se você crê assim, se você entende. Ele veio aqui hoje, Ele tem falado com você, Ele tem colocado louvores na tua vida, orações, momentos importantes para você. Ele está aqui hoje porque Ele tem coisa contigo. E nós não podemos fazer como as pessoas fizeram há 2000 anos atrás, ou como muita gente continua fazendo até hoje, ficar desatento com a vinda dele, desperdiçando essa oportunidade preciosa que está diante de nós. É muito importante que a gente se aproprie de tudo que a gente recebe aqui em 2 horas de adoração. É muito importante. Anunciamos que o nosso Senhor vem, e nós precisamos esperá-lo de uma forma ativa, conscientes, porque você não serve a um Deus longe. Ele é vivo e perto. Jesus não é inacessível, Jesus não é distante, muito pelo contrário, o desejo dele é vir ao nosso encontro e de uma forma surpreendente, de uma forma até desconcertante, porque ele vem confrontar a nossa maneira de viver. O Senhor não vem à terra à toa, para falar, não, você é uma bênção, está tudo certo. Não, Ele vem e Ele confronta aquilo que nós somos, Ele nos desafia a fazer um balanço, Ele vem para nos mostrar como é que está a vida, o que já saiu dela, o que nós abandonamos, ou o que ainda ficou dela, aquilo que nós precisamos mudar. Esse é o Senhor. Por isso todos os anos é tão importante a gente celebrar esse momento de advento. Nós já explicamos isso aqui longamente, eu não vou falar de novo. Mas se a primeira questão aqui é quando, a segunda questão aqui é para quê? Observe, Ele sempre vem, mas vem para quê? O Senhor sempre alcança a sua vida? Sim ou não? E Ele vem e Ele te alcança para quê? E aí nós precisamos entender, porque você pode falar, meu Deus, que pastor desavisado esse, que não sabe. Ele vem para nos salvar, pastor. Mas daí eu lhe pergunto, e daí? O que significa isso? O que significa que o Senhor vem para nos salvar? O que representa isso para nós? Semana passada nós já comentamos que a humanidade precisa sim de um Salvador, mas a humanidade precisa ser salva do que exatamente? O que precisa acontecer na terra que é vontade do nosso Deus? Jesus já veio uma vez e continua vindo todos os dias até nós. Ele continua visitando a tua vida neste lugar, na tua casa, onde você estiver. Para quê? E nós temos que compreender isso, queridos. Porque a resposta da palavra de Deus para isso é que Ele vem para implantar o reino de Deus aqui na terra e nos nossos corações. É para isso que Ele vem. O Senhor não vem porque, é legal. Ele vem porque Ele quer implantar o reino de Deus na terra e nos nossos corações. É para isso que Ele vem. E por isso, é muito importante entender que se nós esperamos, nós temos que entender e saber para quando e pelo que nós esperamos, sob o risco dele vir e a gente nem perceber. Ele vem, faz o que faz e ele passa. Não foi o que aconteceu 2000 anos atrás? E as pessoas não se dão conta. Muita gente não percebeu até hoje que Ele já chegou, Ele está chamando, Ele está ajudando, Ele quer salvar. Muita gente não percebe. Mas nós esperamos, aqui e agora, é hoje. E nós esperamos que Ele venha até nós, porque Ele tem que nos dar as medidas da sua vontade. Porque o reino de Deus precisa ser implantado na terra e precisa ser implantado aqui dentro de cada um de nós, nos nossos corações, amém? E hoje nós precisamos entender isso em nome de Jesus. Religiões, às vezes, têm uma dificuldade danada com isso. Porque trata Deus de uma perspectiva estranha. Porque, geralmente, a gente trata e pensa em Deus para o futuro. Religião costuma fazer isso. Um dia Ele virá nos buscar. Ou então,
um reino que vai ser implantado no final dos tempos, e tudo bem, porque são duas perspectivas, são duas promessas, é verdade isso, mas às vezes a gente se esquece de ler o nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 20, ele diz com todas as letras sobre isso. Presta atenção aqui. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de um modo visível. Não se dirá no futuro, ei, aí está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus já está no meio de vocês. Significa aqui que o reino de Deus, que a vontade soberana de Deus, já tem que estar no nosso meio, hoje, aqui, agora, nessa manhã, neste lugar, amém? A vontade do Senhor para as nossas vidas é algo premente, presente, hoje, não é um projeto para o que vai, não, agora. E é para entender isso que existe advento, que nós celebramos o advento, é para tomar posse disso, que nós temos então que parar em algum momento para fazer um inventário, para entender como é que a vida está, para entender onde é que nós chegamos, o que é necessário para receber o Salvador em nossa vida, o que é necessário para que o reino que Ele deseja implantar seja em nossos corações, que nós realmente entendamos isso. E aqui foi exatamente o que fez João Batista no seu tempo. Eu estou dizendo tudo isso porque João fez isso enquanto ele viveu, no seu tempo. Quando? Quando foi isso? Bom, nós lemos o Evangelho aqui, descrevendo exatamente o quando histórico que aconteceu isso. Porque o texto é claro, o balanço da palavra é claro, porque diz que no 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Nós estamos dando um ano aqui. Nós estamos dizendo, quando Pilatos era governador, quando Herodes dividiu o reinado de Israel com o seu irmão Filipe, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, quando? Em torno do ano 29 depois do nascimento de Jesus. Alguns dizem 26, porque eles não sabem que no século VI o nosso calendário mudou, né? Mudou em 3 anos mais ou menos. Mas nós estamos falando aqui com Jesus com 29 anos, João Batista com uns 30. É quando aqui? Nesse ano, diz a palavra, nesse ano veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Bom, dizer que nesse ano veio a palavra de Deus a João, significa dizer que João era profeta. Profeta tanto quanto Isaías, profeta tanto quanto Jeremias, tanto quanto Ezequiel. E aqui nesse caso, João era o último dos profetas do Antigo Testamento. E eu acho interessante isso, porque até hoje as pessoas não entendem muito o que é ser profeta, o que é esse negócio de profeta, porque as pessoas entendem que profeta é uma espécie de um adivinhador de futuro, assim, né? Aliás, no Antigo Testamento eles pensavam, profeta é um vidente. Né? Eles pensam isso, mas querido, não é isso. Profecia no coração de Deus, profecia é a voz do próprio Deus no meio do povo para o aqui e agora. Isso é profeta. Profecia é a voz de Deus para o nosso momento presente. Profecia nada mais é do que o próprio Deus falando conosco. E assim, presta atenção aqui, naquele tempo veio a palavra de Deus a João, e ele saiu dizendo o que Deus mandou dizer, batizando as pessoas para arrependimento. Para quê? Para prepará-las para a vinda do Salvador. Essa é a razão, para preparar elas para a vinda do Salvador. Entenda que a palavra do profeta nunca é muito fácil de ouvir, nunca vai ser. Por que ela não é? Porque ela é a palavra do próprio Deus. E nela, veja, os interesses da palavra profética são exclusivamente de Deus e não interesses humanos, não de pessoas. A gente está muito acostumado ultimamente a ouvir e a gostar de pregadores de vontades humanas ou de vontades próprias, e pouco interessado em pregadores de palavras proféticas, daquilo que sai da boca de Deus. A gente precisa estar atento com isso, porque nós não entendemos o que nos salva. Profeta, João era profeta, ele era essa voz que clamou no deserto para preparar o caminho do Senhor, e para isso João clamou. Clamou pelo quê? Todo mundo tem que se converter. Esse é o clamor de João. Todo mundo precisa se converter. Para ver a salvação de Deus que estava chegando, João foi essa voz profética no deserto, anunciando aquilo que nós já aprendemos semana passada com Isaías. O quê? Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortas serão endireitadas, os caminhos acidentados serão aplanados, e toda a humanidade assim verá o quê? A salvação de Deus. Não sei se tem povo salvo aqui nessa manhã, tem?
Toda a humanidade verá a salvação de Deus quando houver conserto. João é essa voz profética, e eu fico pensando o que essa voz falou comigo essa semana, o que essa voz fala com você e comigo nessa manhã, que para receber a salvação de Deus tem que ter o quê? Conversão. Veja o verso 7, diz que João dizia às multidões que saíram para serem batizadas, olha o homem pregando, raça de víboras, é até engraçado, né? Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Não tem como fugir do que vai acontecer, portanto, deem frutos que mostrem o arrependimento. Essa é a palavra profética, é isso que sai da boca, é isso que João está pregando. Entende porque eu digo que essa palavra que é profética não é muito fácil de ouvir? Não é fácil, mas precisa, porque ela vem de Deus. Precisa o quê? Conversão, presta atenção aqui. E para isso primeiro é necessário se arrepender. Precisa se arrepender. E ele diz, deem frutos que mostrem o arrependimento. Significa o quê? Significa dizer, façam coisas que provem que vocês se arrependeram e se converteram de verdade. Ele está dizendo o quê? Não é só dizer, é viver. Não é só falar, é fazer. Porque falar é mole, né? Falar a gente fala com a voz de locutor de rádio. Mas viver, fazer. Essa questão de João, essa palavra que veio clamar naquele momento, fazendo esse balanço de como estava a vida. E ele prossegue no verso 8 dizendo, não fiquem dizendo para vocês mesmos que vocês são filhos de Abraão, por isso vocês estão salvos. Não, porque se Deus quiser, até essas pedras aqui se tornarão filhas de Abraão. Se Deus quiser, quer dizer, não é o passado de vocês, não é a história de vocês, não é a sua religião, não, só verão a salvação de Deus quem se converter. E conversão não tem a ver com o passado, conversão tem a ver com o que nós seremos a partir de hoje, aquilo que nós queremos ser a partir de agora diante do Senhor. E eu quero que você tome posse disso, porque isso é muito importante, querido, é fundamental. E aí, como parte do inventário do seu tempo, João, verso 9, diz o seguinte, ó, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. A profecia do Antigo Testamento está pesada. Por que o machado está posto à raiz das árvores? Bom, porque nós já começamos aqui esse culto com o Vitinho lendo que da raiz de Jessé brotaria algo diferente. Da raiz de Jessé brotaria algo completamente novo. O mundo precisa de salvação, e um Salvador veio para nos dar um novo tempo. E esse novo começa com mudança a partir da raiz. Não adianta mudar a folha, porque figueira cheia de folha que não tem fruto não serve para nada, vai secar. Tem que ser a partir da raiz. Eu quero que você tome posse. Se for o mal que está na raiz, segundo João, ele vai cortar. E eu quero que você tome posse, porque salvação, meu irmão, precisa nos alcançar a partir das nossas raízes. Presta atenção. Precisa nos alcançar a partir daquilo que nós somos, do nosso ser. Salvação precisa nos alcançar no mais profundo da nossa existência. Salvação não pode ser uma casca. Salvação não pode ser um verniz, um dizer e não viver. Salvação só é salvação quando produz transformação naquilo que nós somos aqui dentro. Não é por mão ver, é aqui dentro. Não se preocupe com o que os outros vão ver, se preocupe com aquilo que é aqui dentro, diante de Deus. E eu quero que você tome posse disso. Por isso é importante, nós estamos diante de uma oportunidade de fazer um inventário. Porque o Espírito Santo de Deus veio aqui nessa manhã, e ele veio para revelar através de João Batista o que precisamos, um momento de parar tudo, para entender o que foi até aqui, em nome de Jesus, amém? Nós já estamos há muitos anos nessa comunidade, esse inventário é sempre importante. O que nós deixamos para trás, glória a Deus que deixamos, e também o que ainda ficou em nós, porque Ele deseja reforçar em nós a salvação de Deus. E você pode falar, pastor, presta atenção, eu já sou um homem salvo, eu já sou uma mulher salva pelo sangue de Jesus, eu já me converti faz muito tempo. Eu digo para você, eu sei, está tudo bem. A questão é que às vezes a gente não entende que conversão acontece o tempo todo na nossa vida. Todo dia você é desafiado, todo dia você precisa se converter em algo diferente. Conversão não é algo instante que aconteceu um dia, não é um algo parado, não é um algo imóvel, mas ela é um processo constante, contínuo e progressivo na tua vida, e às vezes a gente não entende isso. Meu irmão, muita gente não entende que conversão precisa evoluir. E assim, presta atenção, aquele homem lá atrás, aquela mulher lá atrás, aquele crente que foi alcançado pelo Senhor lá atrás,
hoje tem que ser um crente muito melhor do que era lá atrás. Às vezes muitos anos se passaram e você se perdeu daquilo que era, e hoje você precisa ser muito melhor. A gente tem que melhorar, o nosso amanhã tem que ser melhor ainda, porque Deus espera isso de nós. Qual é o tamanho do Senhor? Qual é o tamanho daquilo que Deus pode fazer na tua vida? Parou? Não. É por isso que é importante a gente entender isso. A gente tem que melhorar, por isso o Senhor sempre vem, e Ele vem para nos fazer lembrar e reforçar a salvação que Ele deseja ver na nossa vida. E também a razão pelo qual a palavra profética, eu disse, é tão difícil, é porque Deus fala para nos tirar das nossas zonas de conforto. Me mostre um profeta bíblico do Antigo ou do Novo, quem for, Jesus falando para alguém, e aquela palavra não sacudiu as bases daquela pessoa, não tirou ela de onde ela está, e aquela palavra realmente não veio tirar a pessoa da sua zona de conforto. Por quê? Porque a gente não pode viver confortavelmente diante de um mundo com tanta miséria, com tanta injustiça, com tanta violência, com tanta corrupção. Não dá. Não pode, nós não podemos nos conformar com essa vida, com o mundo como ele é, e achar que nós fazemos parte disso, e agora então nós somos uma igreja moderninha, e que está tudo bem agora, está tudo bem a pinóia. Está tudo bem não. E eu quero que você entenda, Ele vem e reaviva. Sabe por quê? Porque a rotina, porque os hábitos que são muito repetitivos, impede você de ver o sentido da tua vida, impede você de enxergar o que Deus tem realmente preparado para você. Nós não sabemos às vezes porquê, mas a gente vai fazendo as coisas, e a gente vai fazendo tudo e vai vivendo no meio do piloto automático. A gente vai filosoficamente, aquilo que nós aprendemos aqui quarta-feira, filosoficamente deixando a vida nos levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e eu vou. É filosofia pura isso. E a gente vai vivendo, e se a gente não ficar bem vigilante, ela vai levar mesmo, mas sabe o que é? Ela vai levar para o desânimo, para o cansaço, ela vai levar para o vazio, isso que ela vai levar. Então nós temos que estar atentos, nós vamos renovar em nós vamos usar a palavra de Deus, os momentos, as celebrações, para que algo refresque. Nós perdemos às vezes a beleza da vida, a gente perde às vezes o frescor da vida, aquilo que Deus planejou. Muita gente está vivendo por aí, mas não sabe o que Deus espera. Por isso, querido, está vivendo mecanicamente, vivendo não, está vegetando, não vivendo. E é por isso que advento existe. Porque nós vamos fazer um inventário de como as coisas estão, porque nós somos o povo que anuncia e espera o Salvador. Quando? Hoje. Ele sempre vem, e vem para nos dar as medidas da sua vontade, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Por isso a pergunta é: quais são elas? Quais são as medidas? Qual é a vontade? É importante. Se o Salvador veio implantar o reino de Deus na terra e no meu coração, qual é a vontade dele para mim? Qual é ela? Qual é a vontade de Deus para o coração do povo que é salvo? Que reino é esse que ele veio implantar? E eu vou dizer para você 3 coisas, que eu quero que você leve para a tua casa em nome de Jesus. É compromisso do povo de Deus, recebido da parte do Senhor há tanto tempo atrás. E não foi só 2000 anos. Antes, leia toda a profecia do Antigo Testamento, desde os tempos de Abraão, leia. É compromisso que Deus tem para o seu povo desde sempre, mas que às vezes a gente vai deixando a vida levar, e a gente vai deixando lá para trás, sabe? Vontade de Deus, reino de Deus. Que reino é esse? Eu vou dizer para você, é um reino em que você partilha a sua vida com quem necessita. Afinal, no reino dele você não é dono de nada, tudo é dele. Se ele veio para implantar o reino de Deus na terra e no meu coração, a vontade dele tem que ser soberana em minha vida. Que vontade é essa? Que você partilhe sua vida com quem necessita, porque no reino dele você não é dono de nada, tudo é dele. Tem alguém aqui que é súdito do reino de Deus? Tem alguém aqui que é cidadão do reino de Deus? Eu quero que você entenda quem somos nós. O que é nossa vida diante desse mundo que você conhece aí fora? É um mundo que não tem nada a ver com isso aqui. Esquece, isso aqui é vontade de Deus para a tua vida. Veja o texto a partir do verso 10. Veja que João anunciou o que Deus mandou dizer. E veja como a vontade de Deus sempre confronta as nossas zonas de conforto. Porque as multidões ficaram muito impactadas, preocupadas, e perguntaram: o que é que nós temos que fazer então, João, pelo amor de Deus? E aí a resposta de João foi: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tem comida em casa, faça a mesma coisa. Será que eu consigo ouvir um glória a Deus? Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem comida em casa, faça a mesma coisa. Querido, em nome de Jesus, isso aqui é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, é profecia. É o que saiu, está escrito isso na Bíblia? Está escrito? Tem crente que queria rasgar isso fora, não rasga não, está escrito aí, é nossa.
Presta atenção, é importante fazer um balanço da tua vida, da minha vida, meu irmão. É o que eu estou fazendo, é o que eu fiz essa semana. Porque o Senhor está aqui nessa manhã e Ele veio para renovar coisas dentro de nós. Ele veio porque Ele quer iniciar um novo tempo em nossa vida. Porque aqui estava e na tua vida também vai. Um novo tempo de Deus está preparado para você. Mas coisas precisam ser renovadas. Então seria muito importante que nessa manhã nós possamos buscar nos aprimorar e aprimorar aquilo que Deus começou na nossa vida há tanto tempo atrás, lá atrás, quando Ele nos resgatou. Às vezes a gente vai passando, os anos são implacáveis, a gente vai esfriando. Tem crente que fala assim, que perde o primeiro amor, né? Amor não se perde, você ama, você não ama. Se perdeu, não ama mais. Não tem esse negócio de perder o primeiro amor. Ou você ama, ou você não ama. Perdeu o amor, não ama mais, acabou. Mas a gente vai esfriando. E é por isso, querido, que o Espírito Santo de Deus vem e nos ensina que para o reino de Deus ser fortalecido dentro do nosso coração, o nosso reino precisa ser destronado. O nosso governo precisa dar impeachment nele. E ele será destronado quando? Quando nós aceitarmos partilhar a nossa vida com quem necessita, em nome de Jesus. Afinal, súditos do reino de Deus recebem tudo das mãos de um Deus que acrescenta em suas vidas tudo o que eles precisam para viver. E assim, nada nos pertence, mas tudo foi colocado em nossas mãos para ser usado, para que o reino de Deus seja implantado no mundo. Nós precisamos tomar posse disso. Eu já estou conformado que eu vou para casa hoje diante da igreja mais triste do planeta. Mas eu queria sempre usar aquela frase que saiu da boca do profeta: não estou nem aí. Porque a gente precisa dizer, está escrito sim ou não. João Batista é o próprio advento em pessoa. Ele anunciou. Às vezes eu fico pensando, nós já não oramos tão lindo aqui. O que nós oramos aqui? O que nós oramos? Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus e como tem que ser no meu coração, Senhor, não. Não é a nossa oração? Pois é que seja. Observa aqui que essa foi a medida de salvação que João Batista deu ao povo para preparar a chegada do Salvador. E aí você vai falar, pastor, o senhor não lê teologia, o senhor não sabe que as obras não salvam? E eu vou dizer sim, mas a palavra profética aqui está nos ensinando nessa manhã que se não tiver em nossa vida frutos que demonstrem que somos salvos, não tem Salvador, não tem reino de Deus, não tem nada conosco. Se os frutos não forem vistos, e se não fizer, ninguém vai ver nada, ou vai? Como disse, ele vai ficar orando e você acha que vai ver? Seja João Batista. Mudanças são necessárias, o Vitinho disse aqui. E são mesmo. Não adianta querer fugir do que está por vir, disse João, sob pena de ficar de fora do que está por vir. E eu quero que você não fique de fora, porque semana passada eu falei que eu não quero. Eu também quero que você não fique. O Senhor está vindo mais uma vez, o nosso Natal está aí. E eu quero que você não fique de fora do ano abençoado que Ele quer te dar a partir de então. Mas para isso receba e veja esse nosso balanço aqui, presta atenção. O inventário de João dá conta do seu tempo, de como estava o tempo dele. Muitas pessoas estavam como? Passando necessidades. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros eram desprezados. Tinha um monte de gente passando fome na rua. Esse era o tempo de João, esse é o inventário que ele está fazendo, esse é o balanço. Só para você ter uma ideia, como era horrível. Ainda bem que só era. A hipocrisia religiosa dizia que aquelas pessoas eram pobres, frutos da maldição de Deus. As pessoas eram pobres porque Deus castigou. Pobreza existe porque Deus quer. E por isso, diante disso, um novo tempo precisava começar. O Salvador precisava vir à terra. As pessoas precisavam abandonar a hipocrisia e entender qual era a vontade de Deus de fato. E para isso a proposta é: quem tem 2 túnicas, reparta, dê uma para quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça a mesma coisa, em nome de Jesus. Isso aqui é assistencialismo? É assistencialismo da cesta básica. Passar fome é legal, né? Cadê o compromisso do povo de Deus, da igreja, com isso? Dessa igreja que está instalada no mundo. Presta atenção. Pobreza não é castigo de Deus, é compromisso de povo salvo. Pobreza é oportunidade de você mostrar para o mundo e para o Espírito Santo de Deus que você tem frutos para oferecer. Querido, em nome de Jesus, veja como a palavra de Deus profética, ela não tem tempo, ela é temporal. Por quê? Porque Deus é eterno, ela cabe em qualquer tempo. O que Deus fala não tem... Observe como as coisas mudaram. Não mudaram? Não mudou nada. O povo humilde continua explorado, sim ou não? O povo humilde, os pequeninos continuam padecendo, morrendo, passando fome. E a igreja fazendo o quê? Julgando. É porque não ora. É porque não vai para a igreja, por isso está morrendo de fome. É porque é da macumba.
Cala sua boca, pelo amor de Deus. Para de julgar as pessoas. Querido, nós temos a ver com o nosso compromisso diante do Senhor, não com o que os outros... Presta atenção, nós temos que tomar posse disso. Nós somos o povo que espera o Salvador, mas assim, para isso, nós temos que preparar as coisas, e preparação aqui é reafirmar a nossa salvação, e por isso que é necessário frutos que demonstrem que nós somos salvos, e nesse advento aqui, você está sendo convidado, presta atenção aqui, a fazer um inventário das coisas. Como é que anda o nosso compromisso com quem não tem nada? Eu tenho que fazer essa pergunta, é um balanço, eu estou anotando na prancheta, aqui acabou. Aqui precisa mais, aqui precisa repor. Como é que anda? Como é que anda o meu compromisso com a justiça do reino de Deus? Profecia é profecia. Como é que anda o meu compromisso com a obra que Deus tem que fazer e quer fazer aqui na terra, né? E eu tenho que perguntar, porque enquanto nesse mundo houver exploração, miséria, pessoas sem roupa para vestir, criança morrendo de desnutrição, porque falta alimento, e a igreja agindo como age, a igreja sem compromisso nenhum, o Senhor não tem compromisso conosco, desculpa! O Salvador não vai nos alcançar. Não se trata de obras e graça, não. A graça já é sobre a sua vida. Salvo você já é, eu tenho certeza disso. Mas nós não podemos perder de vista, depois de 2000 anos, aquilo que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus, amém? O Salvador já veio, e Ele tem compromisso conosco. Quando Ele veio, a situação era essa que João está dizendo. Era isso que acontecia. Mas Ele voltou aos céus, mas antes de ir, Ele nos deu uma palavra profética, Ele quis nos ensinar, Ele constituiu a igreja, Ele soprou sobre nós o Espírito Santo de Deus, nos dando autoridade, Ele nos mostrou os valores do reino de Deus, e Ele deixou a missão de prosseguir o que Ele começou, Jesus Cristo. Mas parece que muita gente não entendeu isso, parece que as igrejas de hoje não entendem isso, e a gente está cheio de milhões de seguidores na internet, ganhando dinheiro para burro, e não consegue estender a mão para um. Quando faz obra social, quando distribui cesta básica, é para aparecer para os outros. Não é porque tem um coração gracioso, querendo mudar o mundo, não. É porque diz, eu dou tanta cesta básica porque eu sou bom. Eu faço obra social porque eu sou legal. É melhor ir para o espiritismo, né? Lá sim, a gente faz obra porque a gente merece. Querido, em nome de Jesus, presta atenção. Muitos continuam sem uma túnica para vestir. Muita gente continua sem um prato de comida para morrer e para matar sua fome. E aí? E aí? Cadê? Por isso, como parte do inventário desse advento, nós temos que perguntar se por acaso nós não estamos deixando a vida nos levar, eu não sei, deixando de assumir a verdade sobre o compromisso de Deus, que Deus espera de cada um de nós. Que compromisso? Partilhar o que nós temos com quem não tem, com quem não tem nada. Simples assim. Evangelho, simples assim. Às vezes o reino de Deus é tão perto, é tão fácil, né? Hoje foi dito aqui, às vezes a vontade de Deus é tão simples, a gente inventa teologias e mirabolâncias e teoria. Querido, não. Lembre-se que no reino de Deus, quem tem a medida correta é o rei e não é o súdito. No reino de Deus, quem manda é Ele, não nós. Quem diz o que serve na partilha da tua vida, quem diz o tamanho da tua entrega é o Senhor. E se você quer ser um cidadão desse reino, vai lá e obedece e acabou. Em nome de Jesus, amém? Reverência, temor, respeito e obediência. Ponto. Se o Salvador veio para implantar o reino de Deus, e a sua vontade na terra e nos nossos corações, qual é a vontade de Deus? Essa é a pergunta. Qual é a vontade de Deus para o coração de um povo que já é salvo? Que reino é esse? Esse reino é o reino em que você tem que ser justo em tudo que você for fazer. Segunda questão. Você tem que ser justo em tudo que você for fazer. Esse é o desafio. Eu prego João Batista aqui uma vez por ano, porque depois que eu prego, geralmente a igreja diminui metade. Mas quem mandou Jesus tem um primo chamado João Batista também, né? Não fui eu, né? Não tem nada com isso. Mas a segunda questão é, que reino é esse? Você tem que ser justo em tudo que você fizer. Essa é uma medida, porque João prossegue dizendo aquilo que Deus mandou dizer, não é vontade dele. E vieram os publicanos, e é cobrador de impostos aqui, que era gente mal vista por todo mundo, porque eles cobravam além do que o governo estipulava, e por isso eles ficavam ricos, porque o que eles cobravam além, eles embolsavam. Isso aqui é o publicano. No verso 12, eles chegam até João falando, mestre, o que nós temos que fazer então? E verso 13, João responde, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Observe a questão, o ofício do publicano piorava as injustiças. Por quê? Porque era um sistema que tirava tudo que a população tinha. Um dos maiores problemas desse tempo de Jesus aqui eram os impostos.
O publicano podia cobrar mais do que era estipulado pelo governo para fazer o seu ganho, ou seja, eles aumentavam os impostos que já eram grandes, alguns até exageravam, como Zaqueu, ficavam ricos, se enriqueciam à custa dos outros. Quer dizer, um sistema injusto, que produzia mais injustiça, porque penalizava a população com impostos que eram altos demais, e ficavam mais altos ainda. Por isso os publicanos perguntaram a João o que é que nós temos que fazer diante de tudo isso, e João diz: cobrem somente o estipulado, não enriqueçam às custas dos outros, não cobrem a mais, não piorem a situação, não cobrem além do que foi estipulado, porque isso aumenta ainda mais a injustiça. Em outras palavras, sejam justos. Medida de salvação, de fruto. Sejam justos. E eu preciso dizer para você mais uma vez, desculpa, mas parece que as coisas não mudaram muito, sim ou não? Porque nós vivemos num mundo em que parece que não tem muito interesse nesse negócio chamado justiça. Terceiro culto de advento, terceiro dia que essa palavra volta, justiça. Deus tem coisa com isso. Desde José, passando, por Isaías, justiça. Parece que o mundo não gosta muito. O mundo no tempo de João era profundamente injusto. A carga tributária imposta sobre a população era enorme. Tibério César cobrava imposto, Pôncio Pilatos cobrava o seu imposto, Herodes cobrava o seu imposto, o sumo sacerdote cobrava imposto no templo, o publicano aumentava os impostos. Para quê? Para enriquecer. Meu irmão, palavra profética nunca é à toa, ela não vem ao acaso, porque parece que não mudou muito. A gente está aí, o mundo continua um lugar profundamente injusto, penalizando quem menos tem, penalizando o trabalhador que precisa sustentar sua família com um saláriozinho, e às vezes não tem salário, fazendo bico, e são esses que mais pagam impostos. Que justiça é essa? Que mundo é esse que nós vivemos? Nós temos que encarar isso. Como? Como servo e serva de Deus, salvos e salvas, para a glória do nome do Cordeiro. Eu e você. Por isso, diante da pergunta dos publicanos, João, sobre o que nós temos que fazer, sejam justos, não cobrem mais do que a lei estipula. Pronto. Já é muito. Vocês estão aumentando. Então, veja, nós que vivemos nesse sistema de mundo injusto, nós somos servos e servas de Deus. Presta atenção aqui. Eu e você, servos e servos de Deus, nós não podemos compactuar com isso, por mais que nós precisemos viver aqui nesse mundo miserável. Eu e você não compactuamos com isso. Presta atenção aqui, isso é muito sério. Nós vivemos num mundo assim, mas nós precisamos ter a justiça de Deus como medida da nossa vida. Eu preciso ser justo como Deus espera de mim, não como os meus interesses, não, querido, nós não somos os que exploram. Nós somos crente, nós somos evangélicos, nós somos povo de Deus, nós não somos os que se dão bem em uma situação que prejudica os outros, jamais. Nós não compactuamos com isso. Sabe por quê? Porque primeiro nós somos cidadãos do reino de Deus, eu e você, nós somos salvos, porque nós temos um Senhor que é rei, e por ser, o nosso compromisso é com a justiça do reino dele, por isso que nós fazemos, nós precisamos ser justos nas medidas dele, não na nossa. Às vezes a gente faz o mundo é injusto. Ele pode ser injusto, mas nós não. Jesus nos exortou quarta-feira aqui a buscar em primeiro lugar, quem estava aqui ouviu? Não é em segundo, não é em terceiro, é em primeiríssimo lugar. O quê? Prioridade. O reino de Deus e a sua justiça, e o resto Deus cuida. Você entende a importância de ser justo? O resto Deus vai cuidar. Eu quero que você entenda. E mais, a Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro 4,10. Olha o que a Bíblia diz. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é um dispenseiro? Alguém que cuida da dispensa, Alguém que cuida das coisas que entram. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o que pode, segundo o poder e a sabedoria que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo através da tua administração, e é a Ele que pertence a glória e o poder para todos sempre, amém. Coisas que nós recebemos para viver nesse mundo, nós temos que usar a justiça de Deus como medida, conforme nós recebemos de Deus. Então nesse advento, nós estamos sendo chamados a fazer um balanço e nos perguntar, será que eu estou sendo justo? Será, não segundo o que o mundo acha, Não justo segundo a minha conveniência, mas justo segundo o que Deus espera de mim. Isso é um momento de reflexão, porque às vezes a gente faz, sabe por quê? Porque a lei manda, a lei diz que pode, então está tudo bem. Mas quem diz que a lei diz que pode, você já perguntou, pode para Deus? Segundo a lei é justo, mas é justo para Deus?
Nós temos que ter medidas, presta atenção, meu irmão. Para Deus, jamais o meu direito vai prejudicar alguém. Por mais que ele esteja escrito, o STF aprovou, está tudo certo. Se isso prejudica alguém, eu não vou fazer, porque Deus não espera de mim. Presta atenção em nome de Jesus. Eu tenho todo o direito de falar, mas será que se meu falar não vai derrubar a irmãzinha? Não? Será que não? Eu fui afrontado, eu tenho o direito de me defender, mas será que o meu direito de exigir justiça própria não vai acabar com a vida do irmão? Eu preciso pensar nisso. Será que é o que Deus espera de mim? Por isso nós, servos e servas de Deus, não fazemos o que é certo segundo o mundo, nós não fazemos a justiça nos moldes de tribunais humanos, nós fazemos o bem não importa quem. Nós perdoamos, como já foi dito aqui, nós pagamos e nós perdoamos as dívidas dos outros conforme Ele nos perdoou. Não é conforme o mundo, é conforme Ele nos perdoou. Porque o bem e o amor são as medidas do Senhor e tem que ser a nossa também, em nome de Jesus, amém? É João Batista, é isso que veio para o teu terceiro domingo de advento. Porque às vezes o certo para o mundo não é bom para os outros. Tem algum problema de você ser acumulador e ter todo o dinheiro do mundo que você ganhou? Não. Nenhum. Mas isso prejudica os outros? Ou eu não faço nada com isso que eu ganhei para ajudar os outros? Tem problema? Tem. Tem, porque não é o que Deus espera de você. Presta atenção aqui, querido, justiça serve para você quando ela alcança o que o Senhor espera de você. Senão, eu queria dizer para você, rejeita, não faça, não aceite, não participe. Afinal, o Salvador veio mais uma vez. E quando Ele vem porque Ele busca um povo, fazendo tudo a partir da justiça do reino de Deus, pensando nos outros e não só em se dar bem, como o mundo ensina. Que você tem que se dar bem, não importa como, importa sim, importa o que Deus acha disso em nome de Jesus, amém? Justiça, amém? Amém. Melhorou, amém. Mas eu já encerro. Se o Salvador vem implantar o reino de Deus na terra e na minha vida, no meu coração, qual é ela? Qual é a vontade dele? Qual é o reino? Qual é a vontade de Deus para o coração desse povo que é salvo? Que reino é esse? É um reino em que você é agradecido e é contente em tudo que o Senhor já te deu. Porque no reino dele, ele cuida dos seus. Terceira e última medida para você, presta atenção aqui, para reafirmar a tua fé, e você ir daqui para fora falando, eu vou desviar ou eu vou ser crente de verdade a partir de hoje. Você é agradecido e contente com tudo que o Senhor já te deu, porque no reino de Deus, a gente sabe, Ele cuida dos seus, Ele cuida da nossa vida. João era profeta, João anunciava a palavra que ele recebera de Deus, verso 14, diz que alguns soldados lhe perguntaram, e nós o que nós temos que fazer, João? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente, e contentem-se com o seu salário. Imagina o que estava acontecendo aqui com os soldados, extorquindo, mentindo, acusando os outros, tomando dinheiro dos outros, querendo ganhar mais do que precisava ganhar. Olha o conselho. João era essa voz preparando o caminho para o Salvador, fazendo um inventário do seu tempo, constrangendo o povo a sair da sua zona de conforto, porque era normal. Mudanças eram necessárias para receber o Salvador e continuam. Ele veio para implantar o reino de Deus na terra e em nossos corações. E coração de um cidadão do reino de Deus, primeiro não se conforma com a corrupção, com a extorsão, com a mentira. Não. Cidadão do reino de Deus não deseja ter mais do que é digno, porque é um cidadão satisfeito por aquilo que é seu e é grato por aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Ser grato não significa ser acomodado, muito pelo contrário. Ser grato é o caminho para você buscar melhorar. Gratidão, meu irmão. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus que diz que quando eu sou fiel no pouco que Ele me dá, Ele vai me colocar sobre o muito. Ele vai me colocar sobre o muito. Se você quer ser e melhorar na vida, seja grato pelo que você já tem hoje, porque essa gratidão é caminho para Deus te dar muito mais do que você tem nessa vida. Presta atenção em nome de Jesus, querido. Por isso eu preciso aprender a partir de hoje a começar a ser grato com tudo que o Senhor já tem me dado. Eu preciso com tudo que eu já tenho. O Senhor está nos exortando a viver nossa vida guiados por uma profunda atitude de gratidão. Porque eu queria dizer para você, sem gratidão nós não temos nada com o Senhor, nada. Aprender a agradecer por tudo que você já tem. O que eu tenho? É tão pouco, não importa, seja grato. Olha, você tem uma cama para dormir? Agradeça. Você tem uma família na tua casa? Agradeça. Você tem uma igreja, você tem uma palavra, você tem o quê? Agradeça a Deus. Eu não sei o que é, mas agradeça. Gratidão. Presta atenção, aprender a agradecer ao que você já tem e não precisar a ter mais do que é seu por direito, porque aquilo que é seu e aquilo que não é seu não é. Pronto, é isso. Se não é seu, não é seu.
Não busque aquilo que não é. Nosso problema é que nós nunca estamos agradecidos por aquilo que é nosso. Nós não somos satisfeitos por aquilo que é nosso. A gente não está satisfeito com o nosso marido, a gente quer do outro, é isso? Nós não estamos agradecidos por aquilo que é nosso, com aquilo que o Senhor tem nos dado, e por isso nós ficamos querendo aquilo que não é nosso. Presta atenção, esse mundo corrupto, extorquindo as pessoas que você vê aí, nada mais é do que fruto de uma alma gananciosa. A corrupção está disseminada, é uma alma que não está satisfeita nunca. Remédio para ganância? Gratidão. Gratidão. Deus é bom, Ele tem guardado, Ele tem cuidado. Não tá pronto não vai estar pronto nunca. Deus quer te dar muito além do que você pede. Não está pronto, não está bom, mas seja grato pelo que você já tem, que você vai ver como as coisas vão abrir um horizonte na tua vida, e outras coisas maiores virão, porque Deus é bom, e o que Ele tem para a tua vida é inimaginável, é muito melhor. Agora, como é que Deus vai nos colocar sobre o muito, se nem sobre o pouco a gente consegue ser grato? Esse é o terceiro domingo do nosso advento, momento que nós estamos sendo desafiados a parar tudo, fazer um inventário, um balanço daquilo que está na nossa vida, porque Ele veio hoje aqui. Ele está aqui e agora no nosso meio, e a razão é que Ele deseja, mais uma vez, dizer que Ele quer implantar o reino de Deus na terra. Mas para o reino de Deus ser implantado na terra, Ele precisa ser implantado primeiro dentro do meu coração, dentro do teu coração. O reino de Deus tem que estar aqui dentro, meus irmãos, dentro de nós. E por isso mudança precisa acontecer. Mas precisa acontecer. Se nós já nos convertemos, nós precisamos nos aprimorar, nós precisamos crescer, nós precisamos... Porque o mundo se reinventa, não sei se você acha. O mundo de 2000 anos atrás é o mesmo de hoje? Não é, o mundo se reinventou, coisas aconteceram, e eu queria dizer para você uma notícia triste hoje. O diabo também muda, porque o diabo é astuto, e ele sempre vem inventando uma artimanha nova para te seduzir o tempo todo. Por isso fica lá dando bobeira como você era 15, 20 anos atrás, você vai ver o que vai acontecer. Vamos nos reinventar, vamos. Nós fazemos um balanço, e entendemos que Ele veio para nos salvar, e salvação tem a ver com reconhecimento e gratidão, em nome de Jesus, amém? Tem a ver sim. João Batista se empenhou muito, no seu tempo, para parar tudo e fazer um inventário, e com isso preparar o caminho, pregar uma palavra profética, chamando o povo ao arrependimento e à conversão. João Batista. E se nós temos que pregar João Batista porque é advento, nós temos que pregar até acabar. Nós estamos celebrando mais uma oportunidade maravilhosa de anunciar a vinda do Salvador, e por isso hoje nós fazemos o nosso balanço, nós fazemos um inventário do que foi até aqui. Eu não sei se é uma semana que você está diante do Senhor, se é um mês, um ano, 10, ou se já está há 100 anos, né? Não sei, de repente. Mas nós temos que fazer isso com uma certa constância, fazer o nosso balanço. O que já melhorou? Muita coisa melhorou, graças a Deus. Nós saímos de tantos lugares ruins, Deus já nos tirou, graças a Deus. Mas também temos que entender o que é que precisa melhorar, o que é que precisa continuar, onde às vezes a gente desviou um pouco da rota, o que é que precisa mudar. Em nome de Jesus, amém? Entendemos que Ele vem para implantar o reino de Deus na terra e no nosso coração, e nós somos constrangidos aqui pela palavra profética a entender que esse reino precisa ser visto de forma aparente. Eu preciso que você entenda isso. Desculpa, não vai ser visto de forma aparente. Não tem um país, né? Às vezes o reino de Deus, a gente espera que Deus venha e construa um castelo aqui para Ele reinar. Não é aparente, Jesus diz. Nós não vamos ver. O reino de Deus é implantado nos corações de um povo que já foi salvo. O reino de Deus vai ser visto através de uma mulher que já foi salva e através dos seus frutos, das suas atitudes. O reino de Deus será visto na terra através de um homem que já foi alcançado e salvo pelo Senhor, e através dos frutos da sua salvação, o mundo vai ver o reino de Deus dentro de nós, no nosso coração. Como é que é esse reino, Jesus? Esse reino é um reino onde você partilha a sua vida com quem não tem, com quem necessita. Afinal, no reino dele, você não é dono de nada. Tudo é dele. Primeira medida. Tem povo salvo aqui nessa manhã? Tem cidadão do reino de Deus aqui? Nesse reino que você é cidadão, você partilha a sua vida com quem necessita. Por quê? Deus já te deu. Ele é dono. Quando ao invés de reter, de ficar pegado, acumulando coisas, com medo de faltar, você decide partilhar, dividir com quem não tem, você está demonstrando os frutos da sua conversão. Isso é o que a palavra diz. Você está sendo cadastrado como um cidadão do reino de Deus. O que eu tenho que fazer que reino é esse? Você tem que ser justo em tudo que você fizer. Porque, presta atenção, esse mundo é reino dos homens, e nele não prevalece a justiça de Deus. Esse é o mundo que você vive. O mundo que você vive é injusto. A injustiça reina, a ganância é medida do coração das pessoas. E por isso muitos não têm um mínimo para sobreviver. Crianças estão morrendo de fome. E tudo isso porque o governo não é de Deus. O
O mundo não é governado por Deus. O mundo não é, pastor, não é, mas você é. Nós somos, esse lugar aqui é. E esse lugar, enquanto eu for pastor aqui, vai fazer a obra de Deus. E as pessoas vão comer aqui, e as pessoas vão ter o que vestir aqui, e as pessoas vão ser abraçadas aqui. E não me importa, porque aqui quem manda é o Senhor, o governo aqui é dele. E na tua vida também seja, em nome de Jesus. Em último lugar, para você não esquecer que reino é esse, é um reino que você é agradecido e contente com tudo o que o Senhor já te deu. Porque, presta atenção, quando você for morar nesse reino aí, quando você se render ao reino de Deus, Ele vai cuidar de tudo, porque Ele cuida dos seus, Ele vai providenciar tudo, Ele cuida como Ele cuida, em nome de Jesus, amém? Ele cuida porque Ele quer fazer de você uma ferramenta nesse mundo, para transformar esse mundo, por isso que Ele vai cuidar de você. Querido, querida, o Senhor sempre vem. E só para confirmar, tem gente que não acredita, hoje Ele está aqui novamente, em nome de Jesus, amém? Ele veio em meio a esses louvores maravilhosos. Eu tenho consciência de que a palavra de Deus genuína não é fácil de ouvir, eu sei, porque ela não está aqui para afagar egos. Mas entenda que se é de Deus, ela é e tem poder para salvar. O Senhor está aqui hoje porque Ele tem esse poder. E nós somos o povo que deseja ser cidadão do reino de Deus. Nós somos o povo que quer morar no céu. E para isso nós fazemos coisas que provam que nós nos arrependemos. Porque eu e você nos convertemos e buscamos salvação, sim ou não? Então não é só dizer, é viver. Não é só falar, é fazer. E por isso, eu quero que você vá para a tua casa hoje cheio, pleno, com a certeza de que Deus quer salvar. E esse Deus que quer salvar te visitou hoje, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? E Ele veio aqui, Ele te alcançou, porque Ele quer salvar, porque Ele é Deus, e Ele fez isso para fortalecer a tua vida. Ele fez isso porque Ele tem coisa contigo. Afinal, algo novo está vindo aí. Eu estou muito esperançoso. Eu estou cheio esse final de ano. Eu estou cheio nesse advento, porque Deus tem me prometido. Algo muito novo está vindo aí. Eu vou fazer coisas que você nem imagina. E eu quero que você tome posse disso. Porque se nós estivermos, como o Vitinho disse aqui, juntinhos, nós seremos alvos. Nós seremos esse povo que vai receber isso que Deus tem preparado para a nossa vida. E nós não vamos desperdiçar essa oportunidade. Nós não vamos largar não, em nome de Jesus, amém? Você crê comigo? Então aplauda o Senhor. Aplauda Ele porque Ele é bom. Aplauda porque Deus é maravilhoso. E Ele veio mais